Olá, seja bem-vindo à terceira aula de capelania prisional ou capelania carcerária pelo Centro de Treinamento da PECOM. As outras aulas a gente falou, eu me apresentei, a gente falou sobre a primeira parte de estatística carcerária e agora a gente vai para a segunda parte da estatística carcerária. É algo que impressiona. E eu espero que te impressione. Eu espero mesmo que desperte um incômodo dentro de você. Esse é o intuito também dessas aulas. Então, eu queria ler com vocês o texto marcado de Isaías 61, 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A gente terminou a aula passada falando exatamente do Senhor preparando. O Senhor que prepara o campo do qual a gente vai colher. O Senhor que dá à noite, né, os recursos necessários para a colheita. Tanto ela num campo de plantação, como ela no campo ali missionário, que é o sistema carcerário. Então, essa pessoa, você tem que lembrar que ela já está sendo preparada para que você chegue lá. E olha só, vamos lá, eu me incomodo sempre que eu falo das estatísticas, né, do sistema prisional. Então, vamos lá para a primeira, né? 1%, isso me incomoda muito, porque isso daí talvez seja um dos nexos de causa, o nexo causal do porquê aquela população está lá. Porque a grande maioria daquela população tem um endereço. Ela tem uma cor. Então, olha só, 1% da população prisional que consegue concluir o ensino médio. Poxa, você acha que a pessoa, se ela estivesse lá, reclusa, ela não poderia ter acesso à educação? Ser corrigida pela educação? Você sabe que a leitura dentro do sistema carcerário dá redução de pena? A Bíblia lida dentro do sistema carcerário dá redução de pena. A cada vez que você conclui a leitura de um livro, você abate dias de pena da sua sentença. Um curso, e hoje a gente tem possibilidade, né, a gente vai falar isso lá no final das aulas, um curso EAD poderia estar sendo muito bem aplicado dentro de um sistema carcerário, dentro da cadeia do seu município ou de um CDP. 1% dessa população consegue concluir o ensino médio. Male male são alfabetizados. Alfabetizados com uma qualidade de ensino que talvez não seja tão boa. Então, aí a gente vê um nexo de causa, né? A falta de informação. A falta de informação para que aquelas pessoas possam ter opções. Não, olha, fazer escolhas. Bom, 40% da população prisional são presos sem julgamento. 40% das pessoas que estão hoje presas, e eu não estou falando em CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, não são condenados, não estão num presídio, estão numa cadeia, que se chama CDP, ali presas, aguardando julgamento. Quanto tempo essas pessoas aguardam julgamentos? Meses, anos. E às vezes ela vai ser dada como inocente. Só quem vai devolver esses anos de vida para essa pessoa? Quem vai devolver os meses de vida que ela perdeu dentro do centro de detenção provisória? Ou pior, que ela vai ter de acesso? Porque essa pessoa talvez não possa ser do meio criminal, eu não comecei sendo um criminoso. Eu comecei usando droga, sendo um dependente químico, um adolescente rebelde, que acabou, por conta da drogadição, tendo acesso ao crime, porque a gente não vai buscar droga, né, numa livraria, né? A gente não vai buscar droga num açougue, a gente vai buscar droga
num lugar que é dominado pelo crime organizado, num lugar onde te oferecem muitas escolhas. Inclusive, a escolha que me foi dada, de se drogar de graça. Essa população está lá com acesso a isso diariamente. Elas estão ali presas, sem serem julgadas por meses e anos e expostas ao mal, expostas ao crime organizado, expostas à violência, a violência de uma facção, a violência da própria prisão, e vulneráveis, muito mais do que já eram. Ah, expostas à droga ainda. Então, 60% das pessoas privadas de liberdade são pessoas pobres, pretos e periféricos. É aquilo que, se você for para uma cadeia hoje, no Brasil, você vai olhar e ela tem a maioria de uma cor, a maioria de um endereço. Por quê? Porque essas pessoas que têm menos recursos, que são mais vulneráveis, são as pessoas que mais são encarceradas no Brasil. Pessoas, eu me incluo nesse pacote de o porquê que eu não fiquei muito tempo preso. Porque eu era uma pessoa de família classe média e tinha alguns acessos, por exemplo, advogado, por exemplo, a forma de falar, a forma que eu me reportava a uma autoridade. Todas as vezes que eu fui preso, eu soube me comunicar e eu soube respeitar aquela autoridade, ficando quieto no momento certo e falando no momento que me era permitido. Isso muitas vezes me livrou da cadeia. A minha lábia, né? O meu jeito de falar, o conteúdo que tinha dentro de mim. Lembra daquele 1%? Eu não fazia parte daquele 1% que não concluiu o ensino médio. Eu tinha escola, eu tinha escolaridade, eu tinha uma cultura. Isso, infelizmente, me dividiu, me tirou de uma fatia da população que vai preso por não ter informação. Ou seja, ou vai preso por não ter condições financeiras. Eu me lembro já, afastado da minha família, mas eu tive que vender carro para pagar a minha saída da cadeia. Não é como você, mas eu tive que vender também para pagar advogado ou uma série de coisas. Eu vendi uma casa para pagar advogado. Então, por quê? Porque eu acabava tendo. E se eu não tivesse? Eu estaria preso até hoje. Eu estaria preso. Isso, desculpa, eu estou falando contra mim mesmo. Isso é injusto. Eu não acho justo uma pessoa que tem acessos não ser presa e uma pessoa que não tem acesso ser presa. Que tem informação não ser presa por uma pessoa que não tem informação está lá encarcerada por causa disso. Elas não tiveram escolha. E aí vem um pouco desse peso para a gente, um pouco desse inconformismo, né? Tem um reformador, ele se chamava Edmund Burke, ele falou o seguinte, né? Para que o mal prevaleça, basta que os bons cruzem os braços. E tem um pensador dessa atualidade, dessa era, que ele fala assim, se eu desvio o meu olhar, eu sou conivente. Se eu desvio o meu olhar dessa estatística, se eu desvio o meu olhar da miséria humana, se eu desvio o meu olhar desse encarceramento cultural, desse encarceramento injusto, eu não estou falando que eu estou falando que é injusto. Basta você ir lá. Se você é um capelão prisional, você já teve acesso. Pessoas mais ricas têm até outra, mesmo que elas sejam julgadas e condenadas, elas não vão estar num convívio, elas não vão estar no raio, elas vão estar talvez numa outra cadeia. Sim, tem cadeia para os ricos. Né? Tem cadeia para os caras que têm condições de pagar. E lá, você vai ter que pagar de um jeito ou de outro, sendo rico ou sendo pobre. Você vai ter que pagar com os seus serviços. Lá, tudo é pago. Então, a cadeia, ali o espaço é do Estado, mas lembre-se que o governo, infelizmente, né, não é do Estado. O governo é de um Estado criminal.
de uma facção criminosa dentro do sistema penal. Bom, nós já vimos que a cadeia quase, infelizmente, né, e preconceituosamente, né, ela tem um endereço, uma cor, né, e agora você vê 58% das prisões femininas, vamos falar um pouquinho das prisões femininas, são por tráfico ou herança do crime. Eu vou te falar que dentro do meu trabalho, eu trabalhei muito com o sistema carcerário feminino. Eu fui capelão prisional dentro da cadeia feminina por bastante tempo, continuo sendo. E você vê um grau de vulnerabilidade para as mulheres muito maior do que o preso masculino. Começa da cota do Estado. Por exemplo, eles têm uma cota de um kit de higiene pessoal. O Estado fornece um tanto de papel higiênico para presos homens e o mesmo tanto para presas mulheres. Ora, eu não preciso ir para uma cadeia, basta eu ir na minha casa, que eu sei que a minha esposa e a minha filha usam 100 vezes mais papel higiênico do que eu. Isso daí não tem uma proporção. As mulheres lá não são abastecidas muitas vezes de um absorvente, coisa simples. Existe um estudo, né, que fala sobre saúde menstrual. Ali o mais baixo da vulnerabilidade menstrual da mulher é dentro do sistema carcerário. Elas, para conter o fluxo, precisam muitas vezes usar, porque não recebem um absorvente, precisam muitas vezes usar pedaço do colchão velho, pedaço de roupas velhas ou, pasmem, miolo de pão. Isso desencadeia uma série de infecções, uma série de problemas, né? E não tem a saúde menstrual para as mulheres lá é quase zero. Sem pensar que se você está visitando uma cadeia feminina, você tem que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o ciclo menstrual das mulheres, ela se alinha com outras mulheres que vivem junto. Mãe e filha sabe disso. Geralmente o ciclo fica junto. Ou companheiras de república ou de quarto, né, sabem disso. O ciclo regula. Quando o ciclo... Imagina o ciclo em uma cela de 15, 20 mulheres. Está regulado. Além do problema da saúde menstrual, você tem um negócio que se chama tensão pré-menstrual. Cara, imagina 20 mulheres de TPM fechada numa cela. É o caos. É muito pior do que a prisão masculina. Isso daí a gente tem que ir num estudo de campo, a gente vai ver um pouco também, mas é fato. Você vai lá para dentro do sistema carcerário e você vai lidar com isso. Essas mulheres são presas por tráfico. Por quê? Porque elas são aliciadas. Na grande parte das vezes, elas são aliciadas pelo crime organizado ou para transportar droga, para serem mulas, né? Ou mesmo para trabalhar ali na frente, no tráfico. Por quê? Porque elas são menos perseguidas, talvez, do que os homens. E hoje você tem um grande percentual de mulheres de idade sendo aliciadas pelo tráfico. Então, você vai visitar uma cadeia feminina, você vai ver senhoras ali presas, avós presas por tráfico de drogas. Ou herança do crime. O marido delas era o dono da boca, ou trabalhava no crime organizado. E elas foram obrigadas, viveram uma vida toda em função daquilo, e elas passam a herdar isso e acabam pagando pelo erro que cometeram. Bom, essas mulheres presas hoje, elas, fora essa baixíssima, essa vulnerabilidade extrema, elas não são visitadas. Ah, mas por quê? Uma série de questões. A primeira questão é porque o homem, ele tem como natureza caída, ou natureza adâmica, né, o abandonar. Ele abandona. Ele abandona, nos primeiros problemas, ele abandona a família, ele abandona a mulher, ele abandona o curso, ele abandona. Começou a dar muito problema, o homem, né, natureza caída, não, né, natureza cristã, não o homem
né, debaixo da graça. Mas esse homem natureza caída, ele abandona. Você vê lá mulheres que foram parar lá dentro, que a primeira coisa que o marido fez é contrair um novo relacionamento e deixar ela para lá. O crime vai abandonar elas, porque o primeiro jumbo ele manda, o crime organizado. Depois, muitas vezes, não manda mais, porque eles têm outras coisas. O crime, pasmem, é machista. Isso daí pode deixar que eu explico para vocês depois. Mas essas mulheres são abandonadas. Muitas vezes, a mãe delas, que vai visitar, porque é a mulher que vai visitar outra mulher, elas não podem ir, porque ficaram com 2, 3 filhos dela para cuidar. Ou a distância. Por exemplo, daqui de São Paulo para Tremembé são 6 horas de ônibus. É muito longe. Para Avaré são outras 4, 6. É muito longe. E a gente vai ver a atuação do crime em tudo isso, quando o Estado e a Igreja falham, a atuação do crime não falha. Bom, 70% da população carcerária reincide, ou seja, 70% das pessoas, a gente está falando de 1 milhão de pessoas, é muita gente. 700 mil pessoas, elas voltam a cometer crimes e voltam para a cadeia. Primeiro, porque não tem opção, ou porque elas já estão acostumadas com essa vida, e é isso que elas já saem com o intuito, ou seja, elas foram formadas, você sabe que os presídios brasileiros, pelos próprios presos, são chamados de faculdade. Quando você vê um preso ligando para outro, ele fala assim, ó, tô na faculdade aqui de Bernardes. Ô, companheiro, eu tô na faculdade aqui, né, de Venceslau. E eles se comunicam assim, porque realmente é a faculdade do crime organizado. Ali eles se graduam, e muitos com louvor, por 6 anos, 12 anos. Imagina você cursar 12 anos numa faculdade. Então, essa população, ela reincide por uma série de fatores, né? Um fator é o último aqui, mas 72% da população prisional é composta por... Isso é outra coisa que me deixa indignado. Jovens de 18 a 29 anos de idade perderam a sua juventude. Esse menino vai entrar lá com 18, 20 anos de idade, ele vai sair de lá, depende do crime, com 40. Ele vai sair de lá com toda a juventude dele desperdiçada, ou com a rebeldia dele, o orgulho dele potencializado, com a raiva do sistema que tolheu a juventude dele. Eu não estou julgando nem o sistema e nem o rapaz. Mas olha só quem está preso hoje. É outra coisa, tem uma idade, não tem só cor e CEP. Tem idade também. A grande maioria, 72%, são meninos e meninas. Estão presos os nossos jovens, os nossos filhos. Bom, 300 mil egressos nesse momento. Em torno de 300 mil egressos, ou seja, pessoas que saíram, cumpriram as suas penas, devem pena-multa nesse momento. E para a gente encerrar essa aula, pena-multa, quem sabe o que é pena-multa? Aqui a gente estava conversando e ninguém sabe, e não vai saber mesmo. Tem juízes que não sabem o que é pena-multa, a não ser o juiz criminal. Pena-multa é uma pena que incide em cima da pena, uma pena em dinheiro. Por isso que se chama multa. Ele tem a pena que é a privação da liberdade dele, a pessoa puxou lá 12 anos de cadeia, e ela vai dever para o Estado, porque ela foi presa por um crime hediondo ou contra o patrimônio, né? E ela vai dever para o Estado um valor de dinheiro, um montante de dinheiro, que normalmente gira entre 20 80 mil reais. Eu tenho uma senhora que saiu do sistema carcerário, hoje é membro da nossa igreja, ela deve para o Estado de pena-multa 80 mil reais. Ela puxou 14 anos presa, ela tem mais de 50 anos de idade, né? Ela tem um pouco mais velha que eu, ou seja, eu tenho 55, ela beira os 60, ela deve 80 mil reais. Olha, pasmem, agora você vê como a armadilha do sistema pega essas pessoas e nós, igreja, podemos ajudar isso nelas. Não pagando, mas existem jeitos de sair disso.
e que ela não volte. E se ela não pagar esse dinheiro, o que vai acontecer? Acontece que ela não consegue tirar o título de eleitor, do qual foi tolhido quando ela passou a ser tutela do Estado. Né? Então, ela não pode tirar título de eleitor. Se ela não pode tirar título de eleitor, ela não pode fazer, por exemplo, a carteira de trabalho dela. Se ela não pode fazer a carteira de trabalho, ela não pode pagar, ela não pode trabalhar. Concorda? E se ela não pode trabalhar, ela não pode pagar a própria pena-multa. Ou seja, é uma armadilha, né, do sistema para que ela também volte, para que essa pessoa volte a cometer um delito. Não para pagar a pena-multa. Né? Mas ela não teve condições de ter uma carteira de trabalho. Não teve condições, não foi informada. Hoje tem um negócio que se chama Guia do Egresso do Sistema Carcerário. Você pode baixar em e-book de graça. Esse guia de egresso ajuda a pessoa muito. A igreja pode informar as pessoas que saem, que às vezes voltam para o sistema carcerário porque não responderam um e-mail que a promotoria passou, que né, o fórum passou para eles se apresentarem por causa de alguma coisa. Eles não respondem, eles não veem e-mail. Essa é uma coisa que nós podemos auxiliar, o egresso do sistema carcerário. Bom, gente, fica aqui a terceira aula, né? A segunda parte de estatística, e na próxima aula a gente vai ver campo missionário. Esse eu amo. Eu amo fazer estudo, análise de campo, eu gosto de fazer essa arqueologia do local. Né? Então, convido você a estar aí na quarta aula conosco. Deus abençoe. Boa missão.